Now what makes you say that? I'll be waiting. Você já sentiu que estava preso dentro de um pesadelo que não era seu? Em 2014, o Shinji Mikami voltou ao gênero que ele ajudou a definir, o Survivor Horror. Mas dessa vez ele não queria só assustar, ele queria perturbar. Quando um jogo de terror não é só um jogo de terror. Ele vira um mergulho do trauma, na loucura e da mente de uma pessoa que nem entende o que está acontecendo. Se você está procurando uma experiência de terror que não pega leve, senhoras e senhores, o pesadelo de The Evil Within. E The Evil Within está disponível para Game Pass, então caso esse vídeo te interessar, o melhor lugar para você comprar o seu Game Pass é na Very Hard Games. A Very Hard Games se difere de todas as lojas que vendem gift cards, games e Game Pass. Eles têm um atendimento humanizado que realmente entende o que você precisa. E claro, ela já tá ficando bem conhecida aqui no canal, então vocês sabem que eles trabalham com Steam, Xbox, PSN, eShop e por aí vai. Caso você não encontrou o que você procura no site, pode entrar em contato com eles que eles estão bem abertos a te ajudar. E se você ficou com qualquer dúvida dos pacotes do site, que nem eu citei do Xbox Game Pass, você pode entrar em contato com eles, que mais uma vez eles estão bem solícitos para te ajudar e entender o seu perfil e o que melhor se encaixa com a sua necessidade. Dá uma olhada na loja da Very Hard Games, que o link tá aqui na descrição. Agora vamos retornar. Nós falamos de Survivor Horror, vários jogos vêm à nossa mente, mas vamos focar no nosso querido Biohazard, Resident Evil. Resident Evil nasceu ali em 1996, com uma equipe cheia de talento, com incluso Shinji Mikami. Mikami praticamente definiu os conceitos básicos do Survivor Horror: itens escassos, mapas interconectados, sistema de puzzles, sobrevivência e, claro, a sensação de vulnerabilidade. Shinji Mikami já era uma lenda viva na indústria quando ele decidiu criar The Evil Within. O cara foi nada mais nada menos que o pai do Resident Evil. Dirigiu o primeiro jogo, revolucionou o gênero e de quebra ainda foi responsável por Resident Evil 4. Foi um baita de um divisor de águas, principalmente para os jogos de ação e para a câmera em cima do ombro. E sim, o Mikami daria um vídeo solo, eu vou deixar até aí no card, se por acaso no futuro eu fizer esse vídeo, devido às suas milhões de conquistas dentro da Capcom, com a subsidiária da Capcom e também com suas evoluções técnicas no mundo dos jogos, assim também como suas chateações dentro da empresa, pois o cara tem só 59 anos no momento desse vídeo e grande parte da sua juventude foi dedicada ao trabalho e direções da Capcom, então vale a pena trazer um vídeo do Ghost, fiquem aí esperando. Mas depois de Resident Evil 4 ele começou a dar uma afastada na direção, trabalhou como produtor e outros cargos em outros projetos para experimentar coisas novas, mas ele se sentia muito inquieto. Ele mesmo dizia que o terror estava se perdendo e que a indústria no momento estava mais preocupada de apresentar sustos fáceis e ação do que criar um ambiente totalmente de terror. Foi aí que ele fundou seu próprio estúdio, a Tango Gameworks, em 2010. No Japão. A ideia era simples: liberdade criativa total. E com o apoio da ZeniMax, dona da Bethesda, ele tinha recursos e estrutura para voltar com força total ao gênero que ajudou a moldar. Eu tô falando bem por cima desse ponto porque foi mais ou menos isso. Ele trabalhou durante muitos anos na Capcom, ele entrou como um júnior, ele aprendeu muitas coisas lá dentro, mas ele também ousou muito na Capcom. Isso porque os seus sêniores e também a diretoria acreditava nos jovens talentos. E com isso ele conseguiu ter um bom crescimento lá dentro, chegando a ser produtor e diretor de vários títulos, inclusive criando aí o Resident Evil. Então ele tem os seus pontos com a Capcom, mas ele sempre foi muito grato, que foi ali que ele teve a liberdade criativa como um júnior para criar um conceito totalmente novo. Então essa filosofia também persistia na Tango, os desenvolvedores darem o seu quê ao game e também explorar novos talentos. Eu conto essa parte com certa dor no coração, infelizmente, porque a Tango foi a responsável por Hi-Fi Rush. E se autenticidade pudesse se materializar em um jogo, Hi-Fi Rush estaria com um concorrente muito forte. Mas infelizmente o estúdio foi fechado recentemente e deixou os jogadores um pouco desolados com essa questão, porque o estúdio estava indo super bem. Eles estavam apresentando coisas fora da caixa com talentos e ascensão e um futuro parecia muito promissor. Eu não quero
quero desvirtuar muito do assunto do vídeo, mas como eu citei a Tango, é importante eu trazer sobre esse ponto também, porque é algo que deixa os jogadores até hoje muito tristes. Claro que a Tango ela foi fechada com a questão de reestruturação e administração de recursos, questão de indústria dos jogos e tudo mais. Enfim, retornando ao ponto de raciocínio. O projeto começou como codinome Z e inicialmente seria uma experiência mais voltada para ficção científica e até com mundo aberto. Mas o Mikami viu logo que aquilo não ia ornar e nem ter química com o survival horror que ele tanto sonhava. Ele queria tensão, ele queria sufoco. Então a ambientação foi mudada, assim como o conceito artístico. E claro, o projeto contou com a maravilhosa diretora de arte Ikumi Nakamura, que foi responsável por uma vasta gama de tarefas, incluindo design de ambientes e design de personagens e criaturas. Saiu a ficção científica e entrou o terror psicológico. The Evil Within começou a tomar forma como um jogo angustiante, sujo e claustrofóbico. O verdadeiro terror de sobrevivência. O time da Tango teve que adaptar a ID Tech 5, engine da ID Software, para uma proposta completamente diferente. Câmera em terceira pessoa, atmosfera densa, gameplay cadenciado e, claro, um realismo trazido pelo motion capture. Mas não foi fácil. Para adaptar a engine ao que eles esperavam do jogo, principalmente a transição de cenário, foi muito complexo. A ambientação exigia muito do sistema de iluminação e as transições de cenário tinham que ser feitas quase como alucinações mesmo, pois a narrativa do jogo é extremamente linear. Mas o Mikami era obsessivo com os detalhes. Ele queria que o jogador se sentisse desconfortável o tempo inteiro. E foi isso que ele entregou. O jogo teve vários conceitos criativos, muito baseado nas experiências do Mikami, coisas que ele queria tirar fora da caixa também. Quase foi um jogo de mundo aberto e ficção científica. A possibilidade de se passar na Espanha também. Alguns conceitos criativos, inclusive, ficaram impregnados ali no conceito final do jogo. E claro, o Mikami esteve diretamente envolvido em um dos jogos que mais mudou a indústria dos games, que é o Resident Evil 4. Então o jogo bebe de uma forma bem saudável dessa fonte, afinal o Mikami esteve ali e é o intelecto dele envolvido. E nessa época a gente observava também como o conceito de survivor horror tinha virado mais survivor do que horror. Trazendo uma curiosidade aqui, inicialmente o Mikami não tinha interesse em fazer outro jogo de survivor horror, mas depois de perceber que tinha uma demanda por um, ele se sentiu compelido a responder. Claro, nós temos terror psicológico nesse meio, mas focando um pouco mais nessas questões de terror com batalhas, nós estávamos um pouco escassos. E um bom exemplo disso é o Resident Evil 6. Mas quando as coisas pareciam perdidas, The Evil Within foi revelado em 2013, com um trailer bem sinistro e cheio de referências visuais fortes. Era o retorno de Mikami ao terror, e o marketing fez questão de destacar isso. Além do que, o Mikami se sentia muito limitado estando nos projetos que ele estava, tanto que ele comenta que os primeiros anos com Resident Evil não foram tão divertidos para ele, porque foi muito dessa implementação desse novo gênero, entendimento dos pontos, então até imagino que não deve ter sido tão legal mesmo. Essa bola de neve, ele tendo que virar produtor, diretor e também estando limitado a vários pontos, muitas vezes só supervisionando e não podendo colocar a mão na massa como ele queria, foi entendido que ele não queria ser mandado mais por ninguém. No dia 14 de outubro de 2014, o mundo viu o que acontecia quando o Shinji Mikami não tinha mais ninguém mandando nele. All units 1199, expedite cover code 3, Deacon Mental Hospital. 184 copy, code 3, ETA 3 minutes. Copy 184. A história principal de The Evil Within, pois aqui não falaremos das DLCs, de primeira mão nos apresentam 3 personagens dentro de um carro. A história do jogo se passa na cidade fictícia de Crimson City, nos Estados Unidos. Após um chamado para investigar uma ocorrência no hospício de Beacon Mental Hospital, o detetive Sebastian Castellanos, seu parceiro Joseph Oda e sua parceira recém-transferida Julie Kidman vão ao local para ver o que está acontecendo. Is there any... God damn it! Jesus! Esse som... Quando chegam lá, Sebastian e sua equipe se deparam com um cenário pós-massacre, com praticamente todos médicos, enfermeiros e pacientes mortos. Smells like blood. All right.
Stay sharp. Porém, eles encontram um doutor que parece atônito no chão. Can't be real. Impossible. Ruvik, guardem esse nome. Joseph nos pede para checar os monitores da câmera de segurança. E quando nós se deparamos com algo bem estranho. What the hell? Além do que vimos anteriormente, como o massacre, o ambiente, o tom do jogo, isso aqui dá um medinho a mais. Em alguns instantes, nos vemos pendurados em algum lugar, sujo e repleto de sangue. Olhamos ao redor, desorientados, até que vemos uma figura macabra em nossa frente, que de verdade tem uma aparência bem única. Não parecemos os únicos pendurados no ambiente, com mais coisas bizarras acontecendo. Aquilo parecia um frigorífico, e inclusive essa análise é logo aceita, pois a figura corta um dos corpos que estão pendurados. Um dos corpos em nossa frente tem um item brilhando, uma faca, e de fundo, meu Deus, temos uma sinfonia de agonia de corpo sendo cortado. Podemos se balançar para pegar a faca e com ela conseguimos cortar a corda e termos nossa liberdade. Entramos em um pequeno stealth aqui nesse momento do jogo e podemos observar mais o quão bizarro é o ambiente. Literalmente tudo está coberto em sangue. Temos uma chave, abrimos uma porta e subimos algumas escadas. Não sabemos o que está acontecendo, mas com certeza não estamos confortáveis. Até que... Se tem algo que eu tenho agonia em jogo, é perseguição. E essa cena do maluco perdendo a perna, mais a câmera do jogo, que vamos falar depois, mas eu queria dar um spoiler que me tirou uns 5 anos de vida, a cena subsequente é bem pitoresca, assim por se dizer. Agoniante em todos os sentidos. O que me incomoda mais é o sangue em todo lugar, até dentro do esgoto. Nós seguimos bancos, com a perna ferida, conseguimos explorar um pouco livremente, mas somos introduzidos à criatura em alguns momentos. Devido à condição de Sebastian, nós não temos muita movimentação ou agilidade, então somos orientados a seguir de forma cautelosa. Podemos se esconder dentro de armários, andar agachados e sermos inteligentes nas escolhas dos nossos caminhos. Mas pode ter certeza que esse bicho vai longe, tá? Ele chega a estourar uma porta para perseguir a gente, com direito a som de um batimento cardíaco e tudo. Mas graças a Deus, bicho em jogo de terror tem medo de elevador. Então pegamos o elevador e conseguimos sair da introdução do jogo. Sim, o jogo é bem caótico e aterrorizante, e ele faz o seu nome nessa pequena introdução. O jogo é dividido por capítulos, mas eu vou fazer um amontoado deles, pois o jogo é extremamente linear. De um capítulo para outro a gente tem uma linearidade muito boa. Após isso, saímos do edifício e, mano do céu, simplesmente prédio sendo engolido, terra tremendo, céu acinzentado, sensação térmica de fim do mundo. O motorista que estava conosco dentro do carro, por mais que ele passe um pouco ali despercebido, ele entra, mete um drift de ambulância e consegue resgatar o Sebastian antes do chão ceder. As cenas do jogo cortam bem paralelamente no interior, exterior e banco da frente. Temos mais pessoas ali dentro, além do motorista, que se chama Oscar Connelly, e também temos a Julie, parece confusa de uma forma diferente sobre a situação. O Dr. Marcelo Gimenez, que havíamos visto em estado catatônico, e um rapaz, que chama a atenção pela sua aparência destacante, vamos dizer assim. Claramente parece frágil. O Dr. Marcelo fala: "Se acalme, Leslie." E assim descobrimos o nome do rapaz. É tudo muito rápido nessa cena, mas algo aparece para mudar isso. Sebastian vê aquela figura das câmeras de segurança de novo, mas olhando para Leslie pelo reflexo do retrovisor. Quando vira, não há nada ali. Leslie parece bem descontrolado, gritando algumas coisas como queda, queda. A ambulância perde o controle e parece que tudo desmorona. Oscar não parece estar nem um pouco bem e...
A cena corta friamente para cenas confusas no corredor de hospital. Uma mesa de cirurgia e algo se aproximando da gente. Até que Sebastian acorda e se vemos em uma sala com tons cinzas, bem no ar. Are we awake? Is everyone else all right? The city. Whatever are you talking about? Aqui que começa a sensação de gameplay mesmo. Somos introduzidos a algumas funções e exploração, além que fica claro que é a Save Room. Eu gosto da música do local e dos diálogos que nós temos com a enfermeira Tatiana nesses momentos, com a temática mais profunda, onde o próprio Sebastian comenta: cheirar a remédio. Aqui nós conseguimos salvar progresso, ver nossos arquivos, abrir cofres de acordo com que a gente vai achando umas chaves pelo mapa e dar updates. O Green Gel pode ser usado para esses updates, e eu juro, até para fazer um upgrade a gente passa um perrengue. Podemos melhorar nossas habilidades, armas, estoque e flechas, medindo individualmente cada melhoria por níveis. Após isso daí, nós acordamos no local do acidente. Não achamos nossos companheiros a primeiro momento, então vamos à exploração. Achamos alguns itens e somos introduzidos ao Y do inventário do jogo, que eu acho bonitinho. Tem uma estética que orna bastante. Achamos uma arma e uma movimentação à frente. Era o Oscar fazendo alguma coisa com o Cura. Ainda não fica claro o que fez ficar dessa forma, bem diferente e aterrorizante, mas como estava agressivo, acabamos por ceifar a sua vida. Esse momento, nós começamos a ver que alguma coisa tá muito errada. The Evil Within tem uma história fragmentada. É importante se dizer isso. É um jogo que você precisa prestar atenção na construção da trama para ela fazer sentido no final. Tem documento, flashback, lembrança, insinuações que fazem a gente interpretar pra gente chegar no final do jogo. Um jogo que também utiliza desse tipo de narratória é Silent Hill 2, que utiliza muito da metalinguagem pra gente conseguir entender o plot final do jogo. E The Evil Within é muito nesse sentido. Então vamos continuar a história com vocês sabendo que tem que ter paciência. Retomando, o jogo segue nos apresentando mais a bizarrice do que aquilo de repente se tornou. Se os prédios sendo engolidos pela rua eram um problema, imagine agora que temos uma espécie de zumbi com arame farpado em volta. The Haunted, assombrado em tradução livre, são os inimigos comuns do jogo. Mais tarde a gente explica a origem deles, mas tenham em mente que eles têm um design bem perturbador e cruel. E tem algumas variantes, como alguns mais resistentes e outros que podem ficar invisíveis. A jogabilidade de The Evil Within se assemelha bastante à do game de Resident Evil 4 na questão de combate. O game se utiliza de uma visão em terceira pessoa estilo over the shoulder, se bem que eu vou ser sincera, a câmera do jogo não é das melhores para pessoas com cinetose. Sinto que tem muita vertigem em momentos desnecessários, muita complicação para momentos que podem ser mais simples, e não só falando isso como alguém que tem cinetose. Vi algumas reviews que comentam sobre o mesmo princípio da câmera do jogo não parecer ter um polimento. Conversa com a temática do jogo? Conversa, mas não é uma câmera 100%. Enfim, para criar um dinamismo no momento de mirar e visualizar o cenário, às vezes com momentos mais diagonais, outras vezes mais retos, algumas vezes sobre a licença de uma câmera híbrida, por não ter a opção de mirar, mas o diferencial são os momentos que podemos utilizar da furtividade. Isso me recordou bastante The Last of Us. Eu não sou uma mestre do stealth. Na realidade, eu sou bem inimiga do stealth. Quem me viu jogando em live consegue ver isso. E percebi essa similaridade. O jogo te dá a opção do stealth. Mas se você quiser sair no soco, você sai. Só fica de olho nos assombrados que nós podemos colocar fogo e depois eles reviverem do nada. Muito similar aos ganados no R4 ou os androides de Alien Isolation, que te enganam um pouquinho. Aliás, o fogo é bem importante nesse jogo também. Por mais que podemos matar eles na pesada muitas vezes se tivermos tempo ou poucos recursos. O jogo não possui nenhum tipo de armazenamento, então nós deixamos os itens pelo mapa a grande maioria do tempo. As armas, em suas grandes maioria, são armas de fogo, que já temos costume com shotguns, rifles, mas aqui temos o diferencial das flechas explosivas. São meio travadinhas, honestamente. E granadas. Além da gente ter que sobreviver no survival horror, nós também temos que enfrentar armadilhas e mecanismos perigosos durante o mapa. Olha que legal! Mas o legal é que nós conseguimos utilizar algumas em próprio benefício durante o jogo. Ambientes alterados. Ao longo do jogo, os ambientes podem mudar sem aviso em tempo real, da linearidade da história. Um dos elementos principais também do terror e horror é a sonoplastia.
E foi aí que a Tango Gameworks fez muito bem a sua lição de casa. Os efeitos sonoros transmitem a sensação da atmosfera densa e claustrofóbica do jogo, do começo ao fim. Graças aos ruídos, som dos inimigos do jogo e a própria música, que nem sempre está presente, mas parece em momentos certos, ajuda a criar essa atmosfera. Até na Save Room, onde nós conseguimos se sentir seguros com essa maravilhosa trilha sonora de fundo. Enfim, retrocedendo um pouco. Para entrarmos na Save Rooms, temos uma leve introdução pela enfermeira, entrando no espelho e nos mostrando sobre o acesso pelos espelhos. Bom, nessa altura do campeonato temos alguns sinais sobre o que significa essa sala, afinal, a cadeira de update parece uma cadeira elétrica. A Save Room é uma alusão a um local seguro, mas onde exatamente? Na mente. Vamos entendendo isso depois. Sebastian, após dar uma voltinha por ali, encontra o Dr. Jimenez e o ajuda a encontrar o paciente Leslie. Nós passamos por um portão, onde é apresentada a missão de quebrar as correntes, pois elas são bem resistentes. Para passarmos, nisso, a gente encontra um açougueiro lá no início do jogo de novo. A gente consegue derrubar ele. Inclusive, eu queria dar uma menção como é interessante o jeito que o inimigo tem o seu corpo tirado de carregamento no jogo. Extremamente artístico, né? Pegamos a sua motosserra e utilizamos para quebrar as correntes. Seguimos à frente em um hospício, onde temos duas menções importantes. O irmão do Dr. Jimenez trabalha no local e o Leslie ficou alguns anos sendo tratado nele. Bem, como esperado, devido aos arredores, nós entramos e achamos o irmão de Jimenez, Valério, ou Seu Barriga. Meu Deus, ele me lembrou muito Seu Barriga. Nós matamos ele e em breve achamos Leslie, que está em pânico. Mas Jimenez sente certo alívio de encontrá-lo. Você lembra dos Assombrados Invisíveis? Eles vão vir agora. Enquanto a gente faz o nosso loot na sala e depois vai pro corredor, percebemos uma coisa. As escadas que poderíamos dar acesso à saída desapareceram. Jimenez fica total em choque e Sebastian afirma que estão ficando loucos com tudo aquilo. Leslie tem um pequeno surto e de repente Ruvik reaparece e indica que nós o sigamos. Mas quando vamos fazer isso, meio que tudo ao nosso redor se altera. Já não estamos no mesmo lugar. Uma série de coisas começa a se alterar para Sebastian. Cada local parece mais grotesco que o outro. Ai, que cheiro que deve ter esse jogo. Esse jogo é, sei lá, gosmento. Andamos mais um pouquinho e achamos um ser bem característico. Em uma sala que aparenta ser um necrotério, inicia um grito temeroso. Em alguns segundos, vemos aquilo. Shit, I'd better run. Laura é um inimigo recorrente durante o jogo. E diga-se de passagem, o mais assustador do jogo. Ela nos persegue e é praticamente imune a balas. Mas se lembra que eu falei que fuga é importante nesse jogo? Sendo a fraqueza dessa criatura. Ela aparece de cadáveres, sendo recorrente nesse quesito com o jogador. Então às vezes podemos estar loteando e a querida aparece. Que fofa, né? Mas é possível evitar se queimarmos os cadáveres e evitar um pouco ela. Assim como reduzirá o número de vezes que ela pode suportar ser queimada. Conseguimos escapar dela após alguns focos dinâmicos em um corredor com um portão de enrolar-se fechando. Mas como Sebastian não tem um momento de paz, após fugirmos e achar alguns loots, nós encontramos com Ruvik. A música que aparece quando esse maluco tá atrás da gente, meu Deus. Sebastian cai daquele local pendurado no ar e temos mais uma transição genial. Afinal, saímos de um visível local vertical, tipo um poço ou algo assim, e paramos em um corredor. Ah, desculpa, eu tenho clubismo assim com essas transições, eles mandaram muito. Novamente somos introduzidos a um local que se assemelha a um hospício,
com várias vozes, acontecimentos, tudo sujo como de costume. Alguns assombrados por ali. Além do ar parecer que tá o mais puro mofo. Claro que Ruvik aparece em algum momento, então ele aparece para querer nos guiar por agora, e eu tô achando que esse cara quer ser nosso amigo. Nós vemos um quarto, com algumas lembranças de uma criança rabiscando a parede. Passamos por alguns puzzles, vemos mais lembranças, até que eles nos direciona para um corredor e logo após uma sala, uma banheira no meio, onde estava o nosso parceiro Joseph Oda, que Oscar comentou lá no início que não havia conseguido alcançá-lo. No meio daquele frenesi, a gente conseguiu encontrar o nosso amigo. Thank God you're okay. I don't know what I am. Joseph, o coitado que tá confuso e tem uma dor de cabeça, tentando entender o que tá acontecendo. Claramente o bichinho não tá de boa, né? É ensinada a mecânica de healing com personagens companheiros nesse momento, então podemos explorar o local juntos. Até o Joseph dar um susto na gente e nos atacar. Ele tava se tornando um daqueles bichos, mas consegue controlar temporariamente. Eu achei interessante, inclusive, como essa ficção com os assombrados se desenvolve. Diferente de outras mídias onde possessão, vírus, infecções, etc. tá infectado e papum, morreu, perdeu o personagem, nesse caso os assombrados são vistos diferentes nesse mundo. Alguns assombrados retêm inteligência e traços humanos. Eles sabem trabalhar em grupo, podem operar armas de fogo e outras tecnologias. Como a gente está no ritmo de encontros, achamos a Julie em um tanque de algum líquido sendo despejado. Temos que salvá-la. Temos que resolver um puzzle enquanto, paralelo, nós lutamos com alguns assombrados com o auxílio de Joseph e a salvamos com um sufoco. Agonia porque fica o iconezinho de qual nível tá a água no canto da tela. Mas como nesse jogo nem tudo são flores, aliás, nada são flores, bom, a gente pode lutear ao redor, mas vamos ter que cair ali também para prosseguir. Essa parte do jogo me lembra muito aqueles locais que os caras se colocam em situações totalmente claustrofóbicas, sabe? Porque me dá uma ansiedade, uma afubação passar por esse local. Conseguimos encontrar os nossos companheiros mais à frente, onde Joseph e Sebastian levando um portão na força bruta para ver se a Julie consegue abrir do outro lado, mas sem muito tempo também alguma coisa nos puxa e tira a gente da visão dos nossos companheiros. Seguimos parte do caminho sozinhos, inclusive aonde podemos encontrar Laura e ter uma boss battle com ela. A gente finaliza ela, temos a oportunidade de sair dali e mais pra frente achamos um corredor com uma única porta que nos leva a uma lembrança. Vemos esse breve momento que Ruvik fala sobre Leslie, que está em uma banheira aparentemente conectada a uma máquina, e o define como compatível. Communication, social cognition, repetitive behaviors, signs of synesthesia reported. Genealogy suggests increased susceptibility. Após listar algumas das suas necessidades, temos um vislumbre, por um momento, de um cérebro com arames farpados e logo voltamos para a realidade com aquela máquina. Temos uma breve batalha com os inimigos da sala e após derrotados. A gente percebe, como eu falei lá atrás, que as narrativas vão se montando. Mas perceba que tem uma história muito mais visual, nós temos flashbacks, fantasmas. Agora com Sebastian, temos arquivos durante o jogo, que aprofundam mais a sua trama. Normalmente eu falo de antemão do protagonista quando nós estamos entrando nessa imersão do jogo, mas nessa altura do campeonato nós conseguimos entender um pouco melhor do Sebastian. Nós já estamos habituados ao tom do personagem, suas decisões e pelo que ele luta aparentemente. No geral, os maneirismos e a personalidade do Sebastian lembram muito de um detetive durão clássico, mas algum dia ele foi somente um novato na sua carreira, energético e confiante. Ele é apresentado como um personagem com visíveis traumas, por isso o mundo de The Evil Within parece demorar a fazer efeito nele. Alguns flashbacks nos vêm logo após essa batalha. E se lembra daquela maca com a luz em cima?
Daí Save Room de novo. Encontramos por cima de uma mesa algumas fotos. Vemos uma a uma. Até que uma fenda no chão chama a atenção, com alguma coisa saindo de dentro dela. Tudo se treme ao nosso redor. As coisas parecem mais sombrias. Até Sebastian encontrar a enfermeira olhando para um espelho. Essa que segue uma escada e nós logo atrás. No final do corredor, iluminado, a criatura humanoide com um cofre na cabeça se aproxima. Mas novamente, somos alterados de lugar. Achamos Leslie logo à frente, parecendo emitir como se fossem ondas. Talvez tentando controlá-lo, mas não demora muito para perdermos o coitado de vista. Essa foi a única parte do jogo que eu sinto que não é viscosa. Sim, é o mesmo local das fotos que o Sebastian havia visto, inclusive ele destaca isso. Explorando, nós encontramos Joseph, caído confuso no chão. Ele com uma dezena de perguntas e comentando da sua transformação, que teme, etc. Nós vemos muito desespero no Joseph, salvamos ele mais uma vez. Mais à frente que nós matamos muitos assombrados, inclusive essa parte me lembra muito a cabana do Luiz no Resident Evil 4. Essa parte, inclusive, é bem extensa. Vamos aproveitar esse fio para falar um pouquinho do Joseph. O Joseph trabalha há 9 anos com Sebastian, com os dois conseguindo se complementar muito bem devido às suas personalidades opostas. Possível até ver na maioria das interações de ambos juntos que eles têm muita parceria, como se entendesse como a mente um do outro funciona. E um diário do Sebastian é comentado sobre ele estar otimista com a colaboração com o Joseph, mas a decadência de Sebastian, que é expressa brevemente no seu diário sobre seu passado e bem mais abertamente no segundo jogo, do título, acabou azedando a parceria deles. O Joseph em si é um personagem bem calmo e centrado, preocupado e inclusive cita muito Kidman nessa etapa do jogo, preocupado de verdade em achar a parceira. Mas Joseph sempre se mostrou preocupado com Sebastian, e Sebastian idem, deixando a amizade entre os dois ser mais forte. O Joseph está visivelmente afetado com tudo isso e ele toma uma decisão que mudaria tudo. And the hell? It's just a matter of time. It's better this way. What the fuck? Vamos seguindo o caminho, com Joseph se sentindo mal, mas vemos a igreja e vamos chegar lá. Mesmo tendo 2 gigantes no caminho. Mas a gente mata também, tem problema não, pelo Joseph eu dou minha vida. Inclusive o Joseph dá um cover bom nessa parte. Exploramos um pouco o local, inclusive encontramos até a explicação do porquê existiam esses 2 monstros anteriores que matamos. Eles eram gêmeos siameses que foram usados em experimentos pelo que parece ser um culto. Ali parece bastante um laboratório, inclusive. Encontramos um local que parece promissor, mas ali a gente encontra um, meu Deus, que bicho é esse? Não sei. É um quadrúpede, um cachorro que honestamente eu fiquei triste de ver o background da história dele, na real. Ele era um lobo que foi paralelamente usado como cobaia, devido a ele, além de guardar o local, também comia os restos dos experimentos. Também para encobrir o que eles faziam, mas porque ele era um animal, né? Bom, ele ficou desse jeito e eu fiquei com dó. Ele é conhecido por sentinela, inclusive o bichinho é chato de matar e tem 2 fases. Chegamos na igreja e Joseph novamente comenta sobre estar fraco mentalmente e querer ceifar sua vida. You're not listening. I'm not worried about stopping it, Seb. I'm worried about not wanting to stop it. Ruvik então reaparece enquanto tentamos dar apoio mental para Joseph se manter forte. Tanto que mesmo Ruvik tocando um zumbido pra gente, isso não impede de Sebastian tentar salvar o amigo. Nós levitamos com fortes dores de cabeça e somos mandados para outro local, as catacumbas da igreja. O jogo dá a entender aonde a gente tá. Já tá na altura de 3 a 4 horas do jogo. Ele ter todo esse poder e tudo mais. Tipo, o cara, ele levitou coisa, sabe? Ele vive teletransportando a gente, some toda hora. A gente ainda fica na dúvida do... O que é
o Ruvik. As intenções, além de nos atazanar, não ficam tão claras. E as catacumbas não aliviam o clima. Aliás, parece que só vai ficando mais pesado. As paredes parecem pulsar, os ossos no chão não são só parte do cenário. E o silêncio é o pior tipo de barulho. Sebastian tá sozinho de novo, e a impressão é que a própria realidade tá se desmontando aos poucos. Além de acharmos também os alter egos, que são como se fossem os assombrados, mas com um design diferente e resistentes, além de nos atacar com uma espécie de tentáculo, tem bastante puzzle, armadilha. Essa parte é engraçada de ver. Ali a gente encontra um dos inimigos mais emblemáticos, o The Keeper, aquele bicho com cofre na cabeça. Ele surge de forma grotesca, literalmente costurando partes do próprio corpo. Isso é muito nojento. A boss battle dele é meio diferente, é meio que só rodar maçanetas e o bicho vindo perto de você. Mais pra frente achamos Leslie que, pelo amor de Deus, dá vontade de se matar na frente desse menino, ele só corre e grita, mano. Conseguimos, entre aspas, finalizar o The Keeper. E com ele, a gente percebe que não é só sobre atirar, é sobre sobreviver. Saber quando correr, quando usar as armadilhas e principalmente quando respirar. Porque The Evil Within sufoca. É como se o jogo quisesse te deixar exausto. E ele consegue. Andando mais à frente, passando por mais presepadas, nós se vemos em uma caverna e do nada, no corredor do hospital, encontramos o Dr. Jimenez. Doc, what the hell is going on? There's no time. Nesse momento, o doutor traz algumas explicações pra gente, finalmente. Ele explica que estavam tentando conectar cérebros onde tudo seria conectado mesmo. Emoções, memórias, percepções, tudo de forma direta. Sebastian até comenta que isso daí é muita ideia errada e poderia ser um pesadelo. E Jimenez fala que, nunca disse que seria perfeito. Ainda mais com Roche, a pessoa por trás do controle, ser tão instável. E sim, nesse momento a gente percebe que todo mundo tá dentro disso. Sebastian, Julie, Jimenez, Joseph, Leslie e até o próprio Ruvik. Somente ele consegue estar consciente mexendo no espaço e tempo. Isso começa a explicar muita coisa do jogo, não? Como aquele flashback do cérebro, que inclusive se repete aqui. A Save Room tem um espaço seguro no cérebro de Sebastian, na mente dele. Por isso aquela alusão e tudo que nós vemos ali dentro. O icônico diálogo da primeira vez que acessamos ela e a enfermeira não entender porque ele perguntava dos demais que estavam consigo na ambulância, caiu lá no início do jogo. Até as fraquezas ao fogo daquele mundo tem uma ligação com a mente dele. Tudo aquilo é a mente quebrada de Ruvik. Se lembra que eu falei que durante a história nós encontramos alguns documentos para conseguir montar mais a história? Então, alguns desses documentos são as páginas de diário do Sebastian, que aprofundam mais o personagem. Essas também justificadas na história, pois toda aquela realidade é um fragmento de todas as mentes que estão naquela rede neural. E sabe como a gente entrou? Você lembra aquele sonzinho do carro? Estamos desde o início do jogo dentro disso. Dando sequência, é até difícil narrar um pouco dessa parte, mas o Sebastian passa por algumas memórias, do nada ele vai pro corredor e o bichão começa a perseguir ele do Neida. Corre, Sebastian, corre. Ruvik aparece, dá um sustinho na gente. Temos mais flashbacks antes de acordar no hospital novamente. Was that someone else's memories? Bom, foi só assimilar que o lado do hospital era um local seguro que parece que o Ruvik tenta se infiltrar nesse canto de uma forma bem sucinta. Somos levados então até uma mansão com alguns sinais pelo caminho, mas o importante é o que tem lá. É ali que a gente entende mais a mente no qual estamos inseridos. Ruvik era um jovem supostamente inteligente. Ele tinha um fascínio sobre anatomia, e especificamente cérebros. Inclusive, ele até menciona em uma aparição conversando com o Dr. Jimenez, talvez ele não gostaria dos seus experimentos. Lembra daquele gurizinho estudando vendo coisa na parede? Sim, era o Ruvik. Bom, o Ruvik foi capaz de matar os próprios pais. A família Victoriano, que é a família de Ruvik, colaborava com o hospital local. E o hospital local, em meio que uma troca ali com o Dr. Jimenez, oferecia cobaias para os experimentos de Ruvik. Mas agora meio que os pais dele morreram, então não estavam contribuindo mais.
É curioso nessa parte do jogo como nós somos apresentados à rede neural e, em sequência, nós somos apresentados ao servidor dela. Isso meio que afeta o Sebastian também. Bem antes dos eventos que nós vimos anteriormente na mansão, a família Victoriano era odiada pelos moradores locais, devido ao domínio local e sua fortuna que crescia cada vez mais. Em certo momento que um rapaz chamado Ruben estava brincando no celeiro com sua irmã mais velha, Laura, os moradores locais ateiam fogo, mesmo tendo crianças ali. Laura, a boss que tivemos lá atrás, é sua irmã. A fraqueza ao fogo é devido ao incêndio. É muito visível o sadismo e o ódio de Ruben nessa cena. E a gente entende também que Ruben é Ruvik. Uma cena que começa bem pura, termina com um trauma. O ódio puro e as criaturas do mundo sendo manifestações dos traumas de Ruvik. É triste, de certa forma. Essas lembranças se misturam um pouco, mas dando sequência, a gente meio que vive a parte da mente de Ruvik e o que ele vivenciou durante o seu crescimento. O Ruvik, ou Ruben, né? Porque seu nome é Ruben Victoriano, saindo aí o nickname dele pro Sword Art Online, que a gente tá vivendo, é um arquétipo de vilão trágico. Então, vamos ver muito sofrimento nesse mundo que ele criou. Quase tudo referindo a sadismo ou tristeza. Quem iniciou os estudos dessa rede neural foi Ruben, inclusive. Por isso, o acesso às cobaias e a fascinação por cérebros. E sabe por que Ruvik matou os pais? Porque o pai de Ruvik escondeu que Laura estava viva. Não foi aleatório só pela psicopatia. Ele mesmo diz: o que os olhos não veem, o coração não sente, em frente ao corpo deles. Jimenez, inclusive, descobre isso. E para que Ruvik não fosse preso, forjou um acidente de carro para que o hospital continuasse recebendo verba e ele não perdesse a herança. Além que, durante a história, é mostrada páginas de jornais comentando sobre um serial K. Quem será que era, né? Às vezes o Ruvik também aparece atrás da gente, dando uma desfilada nessa mansão, tá? Aparece um bicho chamado Trauma. O design dele é bem específico, inclusive com uma madeira nas costas, fazendo uma relação com a cruz e o cristianismo. É explicado que essa realidade também é um modo do Ruvik reviver a sua irmã. Daí vem o nome de Reborn Laura, ou Laura Renascida. Ela inclusive reaparece um tempinho depois nessa parte do jogo. Ela persegue a gente em um cado de tempo significante do jogo, mas a gente se livra dela após entrar em um elevador. Bicho em jogo de terror tem medo de elevador. De novo, o Ruvik aparece ameaçando algumas coisas a Sebastian, mas é aquilo, né? Cachorro que muito late não morde e ele não faz nada. Esse namoro tá complicado. Andando um pouco mais, pois somos jogados novamente para a mansão dos Victorianos, achamos o Dr. Jimenez. E aqui a gente entende um pouco do porquê Leslie é compatível com os planos de Ruvik. Because it looks like you're making another monster to me. I don't have time for this, detective. Neither do I. Leslie has... Jimenez, inclusive, afirma que o Leslie pode salvá-los devido à sua condição mental frágil. Ele pode sair e entrar nesse mundo, consegue sobreviver diferente dos demais, que morreriam no processo. É a salvação deles. Coitado desse guri. Bom, o Ruvik não ia deixar isso acontecer e ficar tranquilo, né? Então manda aquele bicho de novo que estava atrás de Sebastian, o Amalgam Alpha. Nós reaparecemos ouvindo uma voz numa cela. Aquela logo à frente, onde ouvimos anteriormente um choro. É daí que sai o nome da máquina para o jogador, Stan. Ele explica com alguns detalhes o porquê daquele universo existir. Ele cita um hospital que é onde está a conexão, o Beacon Mental Hospital. Claro, nesse momento do jogo, o roteiro vai nos jogar pra lá e o Amalgam Alpha está entre nós de novo. Esse bicho é um chicletão crocante. Sabe os bosses de Resident Evil que são chicletões? Então,
A diferença é que tem mais ossos à mostra. Ele persegue bem a gente. Finalizamos e é isso. Sebastian vai até o elevador. Essa aqui começa a colapsar. E pela fresta temos a visão da cidade. Muito similar ao que aconteceu no começo do jogo. E ela tá totalmente colapsada. Mas o que rolou, né? Porque a gente tá vendo a cidade pela fresta de um elevador. O elevador cai e nós caímos no meio de uma inundação. Conseguimos se salvar e recebemos mais uma ambientação. Essa demonstrando do horizonte o hospital de Beacon, que não está sendo afetado por tudo ao seu redor. Então passamos pela cidade, conhecemos alguns monstros novos, inclusive um do tipo água. Utilizamos de estratégias e por aí vai. Ruvik manda até um gêmeo dele em um momento para nos atazanar, mas ele consegue ser facilmente derrotado. Após um tremor, retornamos para a Save Room. Nesse momento, ela parece desarrumada, desleixada, destruída. Mas a gente precisa voltar e voltamos para uma missão bem vibes, parte do carrinho do Resident Evil 4. E eu honestamente curto essa parte. Tanto no Resident Evil 4 quanto aqui. Achamos a Kidman após mais uma rota por ali, passamos por um caminho perturbador até alcançá-la e ajudamos. Inclusive a trilha sonora nessa parte é bala também, tá? Sebastian passa o prognóstico para Kidman, afinal tem um tempo que eles não se veem, andam um pouco juntos e parece que Sebastian tem simplesmente um pouco de você afetado. Afinal, ele parece começar a virar um assombrado. Durante a história é pouco demarcado quão relevante é isso, mas o Sebastian tem uma mente forte. Só que não exatamente porque ele é uma pessoa confiante e determinada, mas porque ele é uma pessoa quebrada. É muito pesado como ele traz nos seus diários suas vivências, e é que mais pega o jogador desprevenido, se você é do tipo que lê os papeizinhos, é como ele fala ser um pai e um marido amoroso, com a sorte de trabalhar com sua esposa, mas que se afundou muito em trabalho e percebeu isso tarde demais quando perdeu a sua filha. O incêndio destruiu toda a casa da família de Sebastian e sua filha de 5 anos teve sua vida tomada no incidente. E nas páginas de diários percebemos como Sebastian lidou com isso, com o álcool, cigarro e a depressão, deixando esvair cada gota da sua autoestima. Querendo ou não, quem o salvou disso foi o seu companheiro, Joseph, depois de ser designado no poço que era até então da sua esposa. Daí vem o ponto dos assombrados, a mente fraca. O objetivo de Ruvik ali, além de escapar da rede neural, é também impedir quem está incomodando o mundo, que nesse caso é o Sebastian. Quanto mais fraca for a mente, mais fácil é para tornar-se um assombrado. Kidman tira na gente após irmos para cima dela, assim, certíssima, né? E acordamos no chão. Após isso, sem Kidman por perto e confusos. Mas Kidman fala algo como: ele deve estar tentando me parar por você, se referindo a Ruvik, e algo que ela estava fazendo. Essa cena é um cambalacho de coisa, pois ouvimos também a voz do Leslie logo ao lado. Então conseguimos ver o coitado mais uma vez e abrimos a porta para vê-lo. Só que ele se assusta com algo e o perdemos de vista. Meu Deus do céu. Vou ser honesta aqui, vou dar uma corridinha na história. Pois aqui é um momento que a gente começa a se reunir com a nossa equipe. Tem alguns pedacinhos aí no meio, não que não sejam importantes, tá? Mas porque o vídeo tá longo. Eu não vou tirar as informações principais, mas algumas coisas como andar pelo mapa, ambientações e tudo mais, a gente já deixou bem claro como isso tá funcionando no jogo. Então a gente vai seguir nessa mesma linha. Passamos por uma parte que não podemos usar armas de fogo, achamos Joseph, que fala que tá se sentindo um pouco melhor e que achou um ônibus funcionando. E assim poderíamos ir para o hospital. Aí a gente entra e troca uma ideia dentro dele e a Kidman entra apressadaça, tentando ligar o ônibus porque tem tipo uma aranha gigante atrás dela. Inclusive a perseguição dela é visualmente muito irada, tá? Damned if I'm going to die in here. Resumo bem resumido das próximas cenas, que eu vou confessar, é bem maçante o jogo ficar dividindo e alongando nossos caminhos várias vezes. Então, nós derrotamos a aranha gigante, que se chama Heresia, Joseph toma um tiro, e daí temos que achar uma bolsa de sangue pra ele. Ação, ação e ação, Ruvik acha a gente e dá um sorrisinho, levita o ônibus e taca em um prédio. Cada um por si,
Deus por todos de novo. Menos o nosso bromance favorito, Joseph e Sebastian. Vemos no horizonte uma passagem até o hospital e Kidman perdida. Ambos passam por muitos perrengues com armadilhas, muitas vezes o jogador tendo que recorrer a stealth nesses momentos e encontros com The Keeper, inclusive com o Joseph quase tomando uma dele. Eu gosto do Joseph, gente, ele é fofo, ele sempre tá se ferrando. No horizonte vemos Kidman e Leslie, agora em uma parte mais específica. Claro que vimos algumas cores e ambientes diferentes dentro do stand, mas é a primeira vez que vemos um local do cérebro de alguém mostrando pureza. É mais ou menos isso o local onde Kidman o leva. Um local puro, com bolhas de sabão ao ar e uma atmosfera infantil. Mas esse momento se altera rápido, com Kidman apontando uma arma para a cabeça de Leslie. Mas Sebastian e Joseph chegam a tempo. Kidman explica que esse movimento tem relação com as intenções de Ruvik. Mas, como Leslie é craque nisso, ele grita, o zumbido aparece e ele sai correndo. E o Joseph toma mais um tiro, vindo de Kidman. O local desmorona. Nós caímos dentro de um metrô. Passamos mais perrengues, conhecemos um bicho de tentáculos, o Quail, que, diferente da heresia e daquele bicho aquático da cidade, esse tem um significado dentro da mente de Ruvik. Não mencionei isso, mas na cutscene é visível que Ruvik teve queimaduras no corpo devido a ter escapado do incêndio e teve sequelas visuais. Então ele não queria ser notado pelas pessoas por isso. Uma das habilidades desse bicho é se esconder e ficar invisível. Derrotamos ele. Anda, anda e anda. Achamos aqueles trens pendurados. Ruvik acha a gente de novo. Vemos uma memória que, se lembra que o Ruvik e o Jimenez tinham um certo contato? Então, o Jimenez meio que roubou a pesquisa do Stan e levou créditos por ela. Ele mexendo com o maluco ainda foi lá e sequestrou o Ruvik, cara. É mole. Em paralelo, nesse último momento que vemos Ruvik sendo levado por esses homens, também podemos entender que Marcelo estava trabalhando juntamente a uma organização antagonista chamada Mobius, que pretendia utilizar o poder da rede neural para controlar a humanidade. A Mobius é bem mais aprofundada nas DLCs, mas também temos muitos chapiscos que conectam coisas da história principal. Nesse diálogo que Ruvik indaga Jimenez sobre nunca receber o crédito nas suas pesquisas, também é descoberto que ele configurou a máquina para funcionar corretamente somente como ele de host. Isso claramente irrita Jimenez. Então, Ruvik é levado e, após ser levado, o administrador, o dito líder da Mobius, conversa com ele. Fala que perdoaria todos os seus métodos cruéis em prol da ciência, desde que ele desfizesse aquela configuração. Mas Ruvik negou. O que mais eles poderiam fazer com ele? Bom, eles pegaram o cérebro dele e criaram um servidor autônomo. Sim, o Ruvik não é nada mais que um cérebro. Ele é somente uma consciência. O Leslie é a saída do Ruvik daquele mundo, e o fator de ambos serem compatíveis e a obsessão de Jimenez com Leslie é nada mais nada menos que poder. Ele queria crescer na Mobius. Temos alguns flashbacks, a Kidman fala alguma coisa conosco e nós apagamos. E vamos para a Save Room, que está cada vez mais destruída. Muito em relato do estado mental de Sebastian. Vamos se aprofundar um pouco na Kidman também. Ela aparece nas DLCs, mais no detalhe, mas podemos falar um pouco dela aqui para nos situarmos. Pessoalmente, eu acho a Kidman uma personagem bem complexa até. A Julie teve uma infância difícil, em resumo bem resumido, depois de uma tragédia que teve em sua vila, seus pais a tratavam como um fardo. E o que era importante para eles era a igreja, na qual ela via como uma seita. Ela acabou saindo de casa bem cedo e a sua família sequer ligou o suficiente para isso. Depois de sair, ela começou a se meter em encrencas e a desenvolver uma ficha criminal juvenil. Então, em certo ponto da sua vida, Kidman recebeu uma escolha: juntar-se a Mobius ou apodrecer na prisão. Ela escolheu juntar-se a Mobius, alegando que não era uma escolha difícil para alguém em sua situação, sendo tão jovem. Kidman recebeu um apartamento e um emprego no departamento de polícia. Mobius disse a Kidman que ela teria que entrar na rede neural para resgatar Leslie, mesmo contra sua vontade, devido ao fato dele ter ondas cerebrais compatíveis com Ruvik. Pode ser controlado para energizar o sistema. Mobius tomou algumas precauções para que Kidman não se tornasse uma assombrada. Kidman foi escolhida devido ao fato de ser descartável aos olhos do administrador, o líder da Mobius. Quando de repente nós encontramos Leslie no final do corredor, de frente para um espelho, tendo um pequeno surto, mas logo ele se recupera e pede para nós segui-lo.
ele nos leva até um farol, e nesse farol, até chegar lá, é uma parte bem extensa do jogo. E dentro do farol é mais ainda. Inclusive, passa pelo mesmo corredor que a gente viu aqueles policiais lá no começo do jogo. A início, esse corredor tá vazio, somente aquele cara da cela tentando nos passar uma dica. What? If you want to live, you avoid Ruvik's eye. Watch out for his eye. Mas logo o local se altera e a gente tá no mesmo lugar onde teve aquela gravação. Um dos primeiros coletáveis de Sebastian foi o Lampião. E agora ele tem o seu momento. Não falei com muitos detalhes sobre as boss battles, mas vou falar um pouco em detalhes dessa última, que na verdade é uma vibe um pouco arena. Estamos em uma espécie de arena com carne e olhos, trazendo o hint do porquê aquele cara da cela falou sobre os olhos pra nós, e diversas combinações de inimigos que vêm para nos atacar, inclusive 2 The Keepers sendo bem chatinhos pra conseguir finalizar, e vários assombrados, sadistas e açougueiros, e por aí vai. É uma boss battle cansativa e bem longa, então uma tentativa só não vai ser o suficiente. Os capítulos de The Evil Within são bem curiosos nesse sentido. Eles engajam uma boss battle e daí eles encaixam o stealth e encaixam o momento que você vai ser perseguido por alguma laminadora. E nesse caso não é diferente. Inclusive, eu queria dar uma mençãozinha a essa fala maravilhosa do Sebastian. I'm never riding in an elevator again. No topo do farol, ele vê seu próprio corpo em uma banheira conectada à máquina Stan. Kidman chega e tenta convencer Sebastian de que Leslie precisa morrer. I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. You're a good man. That's why Doesn't matter anymore. Ruvik os interrompe, agarra Leslie e o absorve. Leslie! Sebastian luta contra uma criatura gigantesca criada a partir do subconsciente de Ruvik, mas quando é dito gigantesca, é muito grande mesmo. Honestamente, eu curto esse tipo de batalha megalomaníaca, eu sinto que traz uma imersão melhor da imensidão do poder do Final Boss. Inclusive, eu queria que a Laura, irmã do Ruvik, tivesse esse mesmo impacto no jogo. É uma batalha um pouco extensa, mas assim que Sebastian derrota Ruvik, é acordado na banheira, ele se puxa para fora da máquina, remove o cérebro de Ruvik do Steam e o esmaga. Ele acorda na banheira novamente, com Kidman ao seu lado, monitorando-o, e Joseph, que está inconsciente em uma segunda banheira ao lado dele. Kidman faz um gesto para Sebastian ficar quieto. Sebastian fica inconsciente e depois acorda na mesma banheira, sem ninguém por perto, exceto pelos corpos de Jimenez e Connelly. Morreram na simulação, morreram na vida real. Quando os reforços da polícia e da SWAT chegam, Sebastian sai do hospital e, no horizonte, percebe Leslie saindo pelos portões principais. Sebastian tem uma breve dor de cabeça, o que faz perder Leslie de vista. A
Além de passar de dezenas de desafios durante o jogo, ele conta a história de uma forma redonda, deixando o final aberto sobre Ruvik pelo mundo. A narrativa do jogo sabe trazer bem sobre uma mente quebrada, e essa mente é de Rubin Victoriano, que se torna Ruvik. Todos os elementos de monstros com cada um significado por parte das interpretações deturpadas do personagem. Temos também resquícios dos demais companheiros conosco. O jogo soube construir aquele mundo com maestria. E Evil Within, como comentado bem lá no início da história, também conta com DLCs. E um segundo jogo, que inclusive tem uma dublagem bala, viu? Mas como que a crítica e as pessoas reagiram a The Evil Within? Por ser um jogo esperado há anos com um grande nome da indústria, o jogo teve números de vendas altíssimos, chegando aí na casa dos 3 milhões de cópias vendidas. No geral, o jogo saiu muito bem na crítica especializada. Usando como referência o Metacritic, ele ficou com 70 pontos. Uma crítica da CVG, inclusive, trouxe o seguinte comentário: o que o Resident Evil 5 deveria ter sido. No geral, o jogo, em sua grande maioria, ficou entre um 7 e 8 de 10. A recepção crítica dos jogadores foi meio mista. Alguns pontos positivos a se citar em relação à atmosfera e horror. O jogo foi amplamente elogiado por sua atmosfera assustadora e imersiva, com ambientes bem trabalhados e sons perturbadores. O combate foi considerado desafiador e recompensador, incentivando os jogadores a usar a furtividade e a inteligência para sobreviver. Os sustos também. The Evil Within é elogiado por seus sustos efetivos e momentos de tensão. E claro, os elementos de sobrevivência. A falta de recursos e a dificuldade do jogo foram considerados elementos de sobrevivência autênticos, que aumentam a imersão do gênero. E alguns pontos negativos citados pelos jogadores e críticas especializadas. A história foi criticada por sua complexidade e falta de clareza, que alguns acham os personagens poucos memoráveis. Alguns problemas técnicos, como a versão de PC, que sofreu com problemas de desempenho, como queda de quadros e texturas pop-in. A câmera do jogo foi um ponto que foi bem comentado. Alguns críticos acharam a câmera imprecisa e frustrante em certos pontos. Os controles foram considerados travados e pouco responsivos em alguns momentos, dificultando a jogabilidade. E os gráficos, na versão de PC, foi criticada pela falta de recursos visuais, sendo considerado ultrapassado por alguns. Mas, sinceridade, o jogo é bonitão, tá? Ele envelheceu bem. Ele não é um jogo feio, ainda mais vendo os ambientes que nós vamos andando durante o jogo. Cada ambiente, inclusive, tem uma atmosfera por causa dessa questão dos gráficos. Honestamente, são bons gráficos. Agora vamos para as polêmicas, que não teve muita coisa na realidade. Evil Within no Japão se chama Psycho Break. Ele foi fortemente ditado no Japão. A gente consegue ver pela gameplay que, ela é pesada, 2, meu Deus, a gente tá operando um cérebro, 3, tem muito gore, pra tirar algumas coisas macabras e muito do gore do jogo, a fim de atender os requisitos do Zero D, classificação para maiores de 17 anos em oposição à classificação exclusiva para adultos. Um dos exemplos dessa censura é o barulho de desmembramento e decapitação, de forma que os assombrados não se desintegravam mais ao serem atingidos por explosivos ou tiros na cabeça. E vários cadáveres são cobertos ou substituídos por vísceras genéricas. No entanto, jogadores japoneses com 18 anos ou mais que reservaram a cópia de Psycho Break com antecedência, receberam um código resgatável para uma versão sem censuras, que foi provisoriamente chamado de modo Gore. Inclusive, The Evil Within não foi ruim nas vendas no Japão, por incrível que pareça, mesmo com essa pequena censurinha aí, eles venderam cerca de 76 a 180 mil cópias no Japão. The Evil Within é um jogo que divide muitas opiniões dos jogadores. Enquanto alguns o consideram uma experiência de terror memorável e desafiadora, outros o veem como um jogo esquecível e com algumas falhas técnicas. No entanto, a grande maioria tem que concordar. O jogo ele te prende. E tem as suas qualidades notáveis, em termos de atmosfera, combates e sustos, tornando uma experiência super válida para os fãs de jogos de terror. Falando de uma percepção pessoal minha aqui, o jogo é bem cinematográfico. O que me prendeu bem no jogo foi a semelhança com um filme chamado Cidades das Sombras, de 1998. O Mikami nunca falou sobre qualquer influência desse jogo e nem vi sobre na internet das pessoas falando sobre isso, mas eu consigo observar muitas coisas particulares sobre com o filme e com o jogo, como o fator do filme ter o conceito de rede neural, um personagem que indaga tudo ao seu redor, um
ambiente mais escuro e que estremece a pessoa que está assistindo, e deixando muitas coisas vagas até conseguirmos interpretar tudo no final do filme, pois as tramas são parecidas nesse sentido. Enfim, easter eggs. E agora vamos aos membros do canal, que eu falei durante 2 horas seguidas, estou sem voz. Muito obrigada, Chamate, Clips do COD Mobile, Mr. Crazy Kun, Leon Links, Vianney Zushira, Rony Mesquita, Arthur Alves, Luciano Coelho, Nico, Rizoraki, Corvus, Matheus HF Santos HD, Rodrigo P. Moraes e Thiago Mantovani. Muito obrigada a todos que se tornam membro aqui no canal, vocês não sabem quanto vocês me ajudam, sério mesmo, vocês mantêm esse canal em pé, então muito obrigada. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Por favor, considere se inscrever, deixar um like, um comentário e, se for possível, tornar-se membro aqui no canal. E me seguir nas redes sociais. Tchau, tchau!